paz, irmãos. Convido os irmãos, quem puder, a se levantar e vamos orar ao nosso Deus antes de iniciarmos hoje o nosso culto. Hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia, e convido os irmãos a orarem. Oremos. Santo, Santo Pai, Senhor meu Deus, chegamos em Sua presença, Senhor, para agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela oportunidade, meu Deus, de podermos estar hoje aqui reunidos, a fim de renovar a nossa aliança com o Senhor, ó Deus. Queremos agradecer por essa oportunidade. Sabemos, Senhor, que o Senhor está presente, que nós adoramos um Deus vivo. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor visite-nos, derrame uma porção, meu Deus, do seu Santo Espírito a cada um de nós, para que possamos sairmos daqui cada vez mais edificados, sairmos daqui cada vez mais confiante na Sua Santa Palavra. Sabemos que o mundo está desesperado, mas nós não, Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, pedimos também que o Senhor abençoe, visite aqueles irmãos que estão hospitalizados, traga cura, traga esperança, fortalece-os, ó Deus. Visite-nos também em nossos lares, passeia por eles, não deixa com que o inimigo tome conta, ó Deus. Sabemos que é isso que Ele quer. Senhor, tudo que nós pedimos e nós agradecemos não é por merecimento, mas sim pela Sua graça. Tudo que pedimos e agradecemos, portanto, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar.
vez que ele mais te vê, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém, graças a Deus, bom te ver aqui na casa do Senhor, não é verdade? Podendo adorar e exaltar o nosso Deus. Nós cantamos louvores, nós adoramos o nosso Deus e nosso coração se enche de júbilo por estar aqui na casa de Deus, adorando a Ele, na beleza da santidade dEle, né? Eu tenho certeza que este culto está fazendo muito bem para a tua vida. Tenho certeza que você vai voltar para casa renovado, fortalecido, cheio do alimento do alto, né, para as nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele não desaponta, Ele não vai deixar você frustrado nem desamparado. Ele é presente, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Amém? Quem está assim contente, quem está feliz, pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Quero te convidar aí para você abrir lá em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Vou aguardar toda a igreja achar aí, encontrar aí na Bíblia, para a gente poder fazer esta leitura e aí a igreja poder acompanhar, né, essa leitura. 1 Reis, capítulo 19. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos aprender muito com ele nesta noite. Nós vamos ler agora apenas 3 versículos, o de número 6, 7 e 8. 1 Reis 19, capítulo 19, versos 6, 7 e 8. Mas nós vamos aqui passear por todo esse capítulo de número 19, que é muito rico, muito importante para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Fecha os teus olhos e assim, na presença do Senhor, peça para Ele estar falando contigo agora. Peça para Ele revelar a palavra ao teu coração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós estamos no melhor lugar do mundo, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, e queremos agora, ó Deus, ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor venha trazer aqui uma palavra reveladora, uma palavra que alimenta, que fortalece, que aviva a nossa fé, ó Pai. Nós precisamos de Ti. O Senhor Jesus disse: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós precisamos deste alimento, Senhor. Nós precisamos deste fortalecimento que vem
vem de Ti, ó Pai. Então, usa a minha vida nesta noite, fala com a Tua igreja, pois assim eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos aqui então nesse culto de adoração, culto de Santa Ceia, um culto em que nós participamos aqui de uma mesa que é, na verdade, um banquete espiritual, né? Não é um banquete físico, natural. Um banquete natural, a mesa está repleta de diversos alimentos e uma abundância de alimento. Hoje nós temos aqui um pedacinho do pão e um cálice, né? Bem pequenininho, que a gente toma, porque o importante aqui não é quantidade, o importante é a qualidade do alimento, né? A qualidade deste alimento, ele supera tudo, né? Todos os alimentos que a gente pode tomar deste mundo, nenhum se compara a este alimento, porque ele é o corpo de Cristo, né? Ele é o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que um dia nos lavou, nos purificou e nos fez então nos tornar filhos de Deus, com o caminho do céu aberto, com a conexão com Deus aberta. Quando nós entramos em oração na presença do Senhor, nós fazemos porque um dia o Senhor Jesus, ele venceu lá na cruz, ele derrotou os inimigos, ele derrotou as enfermidades, ele derrotou o inferno e no final derrotou o inimigo pior de todos, que é a morte. Ele venceu, subiu ao céu, ressuscitou, está à destra de Deus, vive e reina para todo o sempre. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! E é por isso que nós estamos contentes aqui, né? Por isso que a gente está alegre aqui na presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele conquistou isso para nós. Quando nós participamos da mesa da Santa Ceia, nós estamos dizendo, olha, nós estamos recordando, né, que um dia Deus enviou Jesus, venceu os inimigos e pôde então subir ao céu e interceder por nós. Quando a gente ora, a Bíblia fala que tem um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, né? Que pleiteia a nossa causa. Nós temos a presença viva, poderosa do Espírito Santo na igreja, que a Bíblia fala, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, o Espírito Santo, ele interpreta a nossa oração para Deus. Ele chega a nossa oração a Deus para que a gente possa receber dele e alcançar vida, e vida abundante, tá certo? Agora, as lutas nós vamos ter sempre, sempre. A igreja está passando um tempo difícil, tempo de lutas, um tempo em que nosso país, ele está, não só o nosso país, mas o mundo, né? Está numa constante transformação, está em ebulição, não é verdade? Poder do inferno querendo a todo custo enfraquecer a igreja, destruir a igreja, mas como o próprio Senhor Jesus disse, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é indestrutível, porque ela tem a presença viva e poderosa do Espírito de Deus nela. Então, jamais a nossa igreja, a igreja do Deus vivo, ela vai ser parada, ela vai ser impedida. Jamais, jamais. O Senhor Jesus, ele vem para buscar a sua igreja, e a igreja, ela vai estar mais viva do que nunca, não é verdade? Então é importante que você esteja cultivando esse espírito de vitória na tua vida, esse espírito de alegria na tua vida, porque a Bíblia fala que quando o salmista ele ficou entristecido, ele clamou a Deus: Senhor,
renova em mim a alegria da tua salvação. Não é verdade? A alegria da salvação na nossa vida, ela é indestrutível, ela é inatingível, porque pode vir a enfermidade, pode vir, mas não rouba a nossa salvação. Pode vir o desemprego, pode vir, ninguém fica contente porque está desempregado, ninguém fica contente porque está enfermo, mas a alegria da salvação não pode ser tirada. O fato da gente saber que estamos salvos traz uma alegria, um gozo no nosso coração que nada nem ninguém pode tirar de nós isso, não é verdade? Então, aquele que serve ao Deus vivo, ele tem motivo de sobra para cultivar uma alegria no seu coração, não é verdade? Então a gente não pode jamais deixar que a tristeza prevaleça, deixar que a angústia tome conta, porque nós temos a presença viva e poderosa do nosso Deus. Mas o servo de Deus não está isento de uma luta, não está isento de uma decepção, de um medo. Faz parte da nossa natureza. Às vezes você pode pensar, mas eu sou muito pequeno, eu não tenho muita importância no reino de Deus. Às vezes é por isso que Deus ele não se importa muito comigo. Engano seu. Deus te ama com um amor sem igual. Deus te ama de uma maneira muito grandiosa. E nós podemos ver isso no texto que nós lemos. Você já pensou num profeta do calibre de Elias? Já pensou num profeta do nível do profeta Elias? Um dos mais top dos profetas, não é verdade? Um dos melhores dos profetas. A Bíblia fala que Israel estava vivendo um tempo de idolatria, um tempo de distanciamento de Deus. Subiu ao trono um rei chamado Acabe, completamente fora daquilo que Deus tinha estabelecido para Israel. Casou-se com uma mulher endemoniada chamada Jezabel, e a situação de Israel estava indo de mal a pior. Mas a Bíblia fala que Elias ele se levantou contra isso. Ele se levantou contra isso. Elias tinha uma presença de Deus muito forte. Ele desafiou os profetas de Baal, que eram mais de 400, e disse assim: olha, clama a esse Deus de vocês aí, clama a ele, aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala, e você que está na igreja há algum tempo, você conhece a história. Elias preparou o altar, reparou o altar, deixou tudo pronto, e falou para os profetas de Baal clamar. Eles clamaram de cedo até o meio-dia, se cortando com lancetas e correndo em volta daquele altar ali, e nada aconteceu. E Elias falava: grita mais alto, às vezes esse Deus está dormindo. E nada do Deus deles responder, nada de Baal responder. Mas quando Elias clamou, o fogo de Deus desceu e consumiu todo aquele altar. Elias sabia o Deus a quem ele servia. Ele tinha certeza que ele podia colocar a vida dele em risco, porque ele estava colocando a vida dele em risco. Aquele Deus que não respondesse, as pessoas iam pagar com a própria vida. Naquele dia, Elias matou mais de 400 profetas de Baal. Foi uma vitória esmagadora de Deus naquele momento. Mas depois disso, o que aconteceu? Jezabel ficou sabendo e prometeu, mandou um mensageiro falar para Elias: olha, façam-se a mim, se amanhã o que aconteceu aos meus profetas não vai acontecer com você. Façam a mim os deuses pior do que fez com esses profetas. Se amanhã, estas horas, não aconteceu o mesmo com você que aconteceu com os profetas de Baal. Ou seja, jurou ele de morte, não é verdade? E quem tem o melhor exército no país? É o rei, não é verdade? Qual é a melhor polícia hoje, né? Qual é o melhor exército hoje? É o da nossa pátria, né? É o do governo principal.
Então, o rei, que era Acabe, Jezabel, a rainha, tinha o melhor exército. Elias ficou apavorado, ele fugiu, porque ele sabia que ele não podia escapar humanamente falando, não é verdade? Aí as pessoas perguntam assim, mas Elias não orou a Deus, caiu fogo do céu, destruiu os profetas, agora estava com medo? Ele era homem. A Bíblia fala que Elias, ele era homem como nós, ser humano como a gente, sujeito às mesmas falhas. E ele ficou com medo, ele fugiu. E a Bíblia fala aqui no capítulo que nós lemos, capítulo 19, ele caminhou um dia para dentro do deserto, né? Pode ver aí, ó. Capítulo 19, verso 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, e de súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Dá uma paradinha aí, olha aqui para mim, e vamos entender o seguinte aqui, vamos aprender o seguinte aqui com essa palavra. Elias, um homem de Deus, Deus respondeu a oração dele imediatamente. Mas você viu que a Bíblia disse aí? Elias teve medo. O medo é uma característica de todo ser humano. Todos nós, a gente tem medo, não é verdade? A diferença é que quando a pessoa ela está em Deus, ela não está sozinha. Diga assim: mesmo que eu sinta medo, eu não estou sozinho. Deus está comigo para me livrar, para me salvar dos meus inimigos. Quem crê nisso pode aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Então Elias teve medo e ele fugiu, mas você viu que Deus não deixou ele sozinho? Deus mandou um anjo lá. Deus mandou um anjo. E mandou esse anjo para falar o que para Elias? Elias, é assim mesmo, você confrontou aí os poderosos, agora não tem nada que fazer. Não. Deus enviou ali um alimento especial para Elias. O anjo preparou ali um cardápio muito simples, um pão assado e uma botija de água, só isso. E falou para Elias: levanta e come. Deus está falando hoje para nós, para a igreja: levanta e come, se fortalece. Não é para a gente ficar derrubado, não é para a gente ficar caído, é para a gente se levantar. Elias estava caído emocionalmente falando, né? Ele estava derrubado nas suas forças, nas suas esperanças, pediu para si a morte, falou: não sou melhor que meus pais, Senhor, para mim já basta, né? Pode me levar. Mas Deus falou: não, tem muita coisa ainda para você fazer, né? Deus mandou o anjo lá. E aquele alimento não era um alimento qualquer, porque quando a gente come um alimento qualquer, o que acontece conosco? Passa algumas horas e a gente tem fome, não é verdade? Você toma o café da manhã, vai trabalhar, quando bate 11 horas, meio-dia, o estômago começa a reclamar, não é verdade? Você começa a ficar com fome, começa a passar muito tempo, as pernas começam a bambear, não é verdade? Você precisa de alimento, Mas esse alimento aqui, quantos dias durou esse alimento? 40 dias e 40 noites. Já pensou nisso?
Já pensou você tomar uma refeição ali, ficar 40 dias e 40 noites, sem precisar comer de novo? Fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites, num deserto, onde não tem McDonald's, não tem lojinha de conveniência, não tem nada para você pegar um lanche, não é verdade? Tinha nada, deserto, árido. Mas Deus mandou uma refeição para ele, que deu energia, que deu força para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Elias chegou num lugar, acompanha aí para você ver o verso de número 9. Então, o verso 8 nós já lemos, né? Ele levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Numa caverna. Elias entrou numa caverna. Quando a gente se recolhe, quando a gente está fugindo da nossa luta, quando a gente se esconde nas cavernas da vida, né? Com medo, não querendo enfrentar a situação, Deus ele faz essa pergunta para nós: o que faz? O que você está fazendo aqui? Aí não é o teu lugar, não. Deus se manifesta às vezes numa situação em que a gente acha que não tem mais saída, não tem mais jeito, mas é aí que Deus entra para renovar as nossas forças. Você pode ser renovado no deserto. Deus renova as nossas forças no deserto da vida, né? Nas lutas do dia a dia, nas desesperanças, nas dificuldades, nos desafios que parecem intransponíveis. Deus está conosco, não é verdade? E Ele se manifesta, Ele se manifesta. Elias entrou naquela caverna e Deus se manifestou para ele ali. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele se manifesta de várias formas. Ele não tem uma forma padrão, engessada. Não, Ele se manifesta de muitas maneiras. Às vezes Ele se manifesta num terremoto, às vezes se manifesta no fogo, às vezes se manifesta de tantas maneiras, não é verdade? Mas olha que interessante como que Deus se manifestou para Elias ali naquela oportunidade, né? Então, o verso 10, Elias responde: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Olha o verso 11, que interessante. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meroá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também
conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, o que te fiz eu? Então Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? Nós também comemos aqui de um alimento hoje, não é verdade? Participamos da mesa do Senhor. Esse alimento não é comum, só parece, mas não é comum. O alimento que serviram para Elias parecia comum também, um pão, uma botija de água, parecia comum, mas foi o anjo do Senhor que serviu, foi Deus que preparou. Quando Deus prepara, não é comum, não é verdade? Quando Deus prepara, fortalece. Quando Deus prepara, renova as forças. Então nesta noite você está sendo renovado pelo poder de Deus. O alimento do céu está aqui para você saboreá-lo, para você absorver e para você ter energia, poder, força para seguir em frente, derrotando os inimigos e fazendo tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você percebeu que ninguém frustra os planos de Deus? Tem muita coisa ainda para você fazer. Às vezes a pessoa pensa que já acabou. Elias pensou que tinha acabado. Para mim acabou. Não, Deus falou, tem ainda trabalho importante para você. Você vai ungir a Jeú, rei de Israel, vai ungir o rei da Síria, né? Vai levantar um profeta que vai ficar no teu lugar, né? Então Elias, ele obedeceu a voz de Deus e voltou pelo caminho, não é verdade? Mas a situação lá em Israel como que estava? Os inimigos estavam aguardando Elias voltar para matá-lo. Olha que interessante, né? O inimigo também, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. A Bíblia fala que se o inimigo pudesse, ele nos engoliria vivos. O diabo detesta a igreja do Deus vivo, detesta. Ele trama para destruir a igreja de Deus. Ele trama para destruir a tua vida, a minha vida. Mas Elias, ele tinha a presença do Deus vivo com ele. Ele voltou e foi muito bem sucedido em tudo que ele realizou. Assim também, Deus está com você para você realizar tudo aquilo que Deus tem para você ser bem sucedido em tudo aquilo que Deus preparou para você. Creia de todo o teu coração que não acabou, que a situação pode estar a mais difícil que você possa estar aí contemplando, mas tem algo grande de Deus para a tua vida, tem algo grande para o Senhor ainda realizar através da tua vida. Deus ainda não encerrou o assunto da tua vida. A tua vida, ela continua com grandes realizações para serem feitas, não é verdade? Elias voltou, ungiu a Jeú, confrontou aquele exército, confrontou aqueles poderosos, e a Bíblia fala que Jezabel, ela foi lançada do alto do palácio da janela, e quando ela caiu, os cães lamberam o seu sangue, e os cães comeram a sua carne. Já pensou que fim triste, não é verdade? Não teve nem sepultura para ela. Indigna, contrariando e combatendo as coisas de Deus.
não é verdade? Tentando colocar as coisas de Deus desprezíveis. Deus levantou juízo contra essa mulher e o fim dela foi muito triste. Mas com Elias, qual que foi o desfecho da história dele? Foi honrado ou não? Não passou pela morte, foi arrebatado, subiu num carro de fogo, num redemoinho de fogo, não é verdade? Um tipo da igreja. A igreja não vai passar pela morte quando o Senhor Jesus voltar. Ela vai subir no arrebatamento para se encontrar com o Senhor nos ares. Elias é esse tipo da igreja que será arrebatada. Não vai experimentar a morte, mas vai encontrar com o Senhor nos ares e viver para sempre com Ele. Amém? Quem crê, quem está feliz, pode aplaudir o Senhor, pode glorificá-lo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, servir a esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Olha, minha irmã, como é maravilhoso servir a esse Deus. Ele tem um desfecho abençoado para as nossas vidas. Ele tem um final feliz para as nossas vidas, não é verdade? Porque Ele tem grandes bênçãos preparadas para cada um de nós. Não desanime, siga em frente, se alimente cada vez mais dessa palavra maravilhosa, se alimente cada vez mais e desfrute da presença desse Deus, porque Ele quer, Ele deseja o melhor para nós. A presença dEle, ela é inseparável. Nada pode separar-nos do amor de Deus. A Bíblia diz, olha, será que é a perseguição que vai separar a gente do amor de Deus? Não. Será que é a fome que vai separar? Não. Será que é a nudez? Não. Será que é a angústia? Não. Será que existe alguma criatura, alguma coisa que pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, a Bíblia diz, pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada pode nos separar. A presença do nosso Deus é promessa dele, está conosco todos os dias da nossa vida e nenhum inimigo vai poder nos afrontar, vai poder nos derrotar. Nenhum Acabe, nenhuma Jezabel, nenhum demônio vai poder impedir a nossa caminhada, parar a nossa luta e a nossa sequência da nossa vida, porque o Senhor está conosco, a sua destra é favorável a nós e nós jamais seremos destruídos. Amém? Levanta a tua mão e diga assim: meu Deus é comigo em todos os momentos, a sua destra está favorável à minha vida, os seus ouvidos estão inclinados à minha oração. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se colocar em pé onde você está mesmo. E assim, fecha os teus olhos e na presença do Senhor, se coloca agora. Aleluia. Assim como Elias, ele teve aquele momento de medo, ele teve aquele momento difícil, assim também nós, muitas vezes temos esses momentos, momento em que a gente fica para baixo, em que a gente fica temeroso, mas isso não pode durar na nossa vida, esse tem que ser apenas um momento. Com Elias foi algo rápido, logo o Senhor enviou o anjo, e ele pôde se alimentar de um alimento que trouxe força para ele. E ele pôde caminhar até Horebe, o monte de Deus. O alimento que o Senhor está te dando nesta noite é para você caminhar até Horebe, até o monte de Deus, até a presença de Deus. Não é um alimento para você apenas ganhar peso.
Não, é um alimento para você caminhar na direção de Deus. Elias se alimentou e caminhou até Horebe, no monte de Deus. Hoje também você se alimentou e você está caminhando na presença de Deus. Se fortaleça agora. Invoca o poder dele agora. Ele é grandioso, ele é poderoso, ele te ama. Ele quer o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra tão importante, meu Deus, tão necessária para as nossas vidas, em tempos difíceis em que a tua igreja luta com tantos Acabe, com tantas Jezabel, em tempos em que o inimigo tem se levantado, ó Deus, mas a tua igreja, ela está fortalecida pelo teu Espírito. A tua igreja tem a presença dos teus anjos, ó Pai. Elias foi assistido ali por um anjo. A tua igreja também está assistida pelos anjos do Senhor. A tua igreja pode até passar por alguns momentos em que há o medo, há insegurança, mas é apenas um momento. A tua palavra diz que a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Deus querido, que o teu poder agora envolva cada vida, a tua presença possa estar viva e poderosa em cada coração. Desperta este homem, esta mulher, para viver, ó Deus, fortalecido por Ti, se levantando, ó Pai, para declarar o inimigo derrotado, para declarar o inferno vencido e todo o poder das trevas caia por terra agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, repreendemos agora todo espírito de confusão, repreendemos agora todo espírito de fracasso e declaramos a tua igreja abençoada, fortalecida no nome poderoso de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração e assim com a mão no teu coração, deixa o poder de Deus fluir aí na tua vida. Aleluia. E assim com a mão no teu coração, diga assim para Deus: Senhor meu Deus, enche o meu coração da tua alegria, enche o meu coração do teu poder, enche o meu coração da fé que tudo pode, porque eu creio que a presença do Altíssimo está na minha vida e por isso eu posso vencer. Assim eu creio, no nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glórias. Glórias ao Cordeiro vivo, santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto. Receba a bênção. Senhor meu Deus e meu Pai, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Guarda cada um, ó Pai, que os teus anjos estejam acampados ao redor do teu povo, livrando de todo mal e de todo perigo. Dá uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.